que o Senhor nos deu a bênção de nós termos de ouvir Ele hoje. Ele congrega ali, ele vai se apresentar direitinho. Mas, meu filho, para esse tempo, o Senhor te gerou no ventre da mãe. Então você tem a liberdade para liberar a palavra que o Senhor colocou para você. Amém, filho? Boa noite, gente. Paz de Cristo, amém? Ai, Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus muito mesmo pela oportunidade de ter ouvido vocês louvar a Deus. Jesus, um dia eu vou estar no céu com vocês. Vai ser bala. Vai ser algo maravilhoso. Olha, foi algo que tocou o meu espírito mesmo. Foi uma maravilha. Bom quando a gente tem um louvor bom. Então agora vamos para a palavra. Estou um pouquinho com temor, porque é sempre uma responsabilidade ministrar uma palavra, principalmente quando o nosso coração anseia, estamos vivendo momentos complexos, então é importante que a gente alinhe o nosso coração com o coração de Deus, que o Espírito esteja conosco. Como minha mãe falou, meu nome é Amadeu Lincoln, sou filho do pastor Amadeu e da pastora Marinete. Hoje a minha esposa, infelizmente, não pôde estar conosco. A minha esposa, ela faz parte do Ministério de Dança lá da minha igreja, e elas estão desenvolvendo um trabalho muito legal com as meninas de até 7 anos, e hoje era a apresentação, então envolvia muito trabalho para fazer essa apresentação, mas ela deixou um abraço para todos vocês e disse que na próxima oportunidade estará comigo. Minha palavra hoje, como graças a Deus o Senhor me chamou para fazer isso, é uma palavra de conhecimento, de instrução, e é bem básica, mas eu espero que embase bastante a fé de vocês, que vocês consigam ser solidificados nessa palavra. O tema da minha palavra hoje vai ser Vivendo no Espírito. Então eu vou ler bastante, tem que ser uma palavra bíblica, então eu vou ler bastante com vocês. E eu vou começar lendo Gálatas 5:16 até o 26. Gálatas 5:16 ao 26. Gálatas 5:16 diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Assim diz a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu clamo pela tua misericórdia.
Senhor, que seja ministrada conforme a Tua vontade. Senhor, que seja feita tudo conforme a Tua vontade sobre a face da terra. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em nós. Que Ele venha, Senhor, guardar essa palavra, Senhor, no profundo do nosso coração, para que a gente possa viver com elas. Em nome de Jesus. Amém. Então, para iniciar, eu vou fazer uma introduçãozinha que eu acho muito importante, que eu sempre gosto de ministrar sobre isso, que é, para a gente viver no Espírito, nós precisamos nos converter plenamente. E esse é um ponto muito importante, e eu vou explicar algumas coisas sobre a importância disso que eu acho muito interessante. E eu já vou pedir para os irmãos abrirem em Romanos 3. Deixar aberto em Romanos, que a gente vai usar bastante o texto de Romanos. Romanos 3 e 9. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a conversão e a gente deseja se converter plenamente, é muito importante que a gente tenha a consciência de que a conversão plena ela vai acontecer em 3 etapas. Ela vai ser concluída plenamente em 3 etapas. Essas 3 etapas, a primeira das etapas é a justificação, a segunda etapa é a regeneração e a terceira etapa é a santificação. É muito importante que a gente tenha esse discernimento para que a gente consiga concluir ela de forma plena. A primeira etapa da conversão, que é a justificação, ela é o momento em que nós, por meio da pregação da palavra que foi feita a nós compreendemos que nós não somos justos o suficiente, que a gente não tem a capacidade de atingir, de ver a Deus sem ser justificado. E é isso que Paulo diz aos Romanos, no 3, a partir do 9, ele diz: se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há nada, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e justamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. O veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a justificação é o momento em que eu e você entendemos que sem Jesus Cristo não dá. Em algum momento você já fez, ou ainda vai fazer, em que você ouviu o Evangelho e o Evangelho ele te pegou. Você entendeu isso lá no cerne do seu ser. Você pensou: meu Deus, eu sou injusto. Não importa quão bom eu seja, não importa o tanto que eu tente ser bom, ainda assim eu sou ruim. Esse é o momento que você ouviu o Evangelho e foi convidado você a fazer a confissão de fé. Esse é o primeiro passo da justificação.
Mas é muito importante a gente entender que esse é só o primeiro passo. E aqui eu digo, a questão que eu sempre relato às pessoas que é muito importante a gente entender isso, ter isso como base de fé, é porque muita gente vem para a igreja, faz esse processo e acredita que acabou a conversão. A pessoa entende, não, eu aceitei Jesus Cristo, está resolvido. Esses dias eu vi um número que eu fiquei muito assustado mesmo. Hoje dizem que no Brasil existem 40 milhões de cristãos. A gente é uma nação com 220 milhões de pessoas. São 40 milhões de cristãos e 40 milhões de desviados. A mesma quantidade que a gente tem de cristão, a gente tem de desviado. Quantas pessoas vocês conhecem que vocês dizem assim, ó, aquele cara não tem crente? Quantas vezes vocês já conversaram com um mendigo na rua e ele falou, não, porque eu já fui crente. Eu já conheci o Evangelho. Mas o que aconteceu? Por que essa pessoa que conheceu o Evangelho, assim como você, se desviou? Qual que é a diferença? É porque ela não fez o segundo passo da regeneração. Então, o segundo passo da conversão, que é a regeneração. A regeneração é o segundo passo da fé, e ele é a etapa em que eu entendo que eu aceitei Jesus Cristo, porém eu tenho que lidar com algumas consequências, algumas situações. Eu preciso crucificar os meus pecados e eu preciso iniciar uma mudança de atitude. A pessoa precisa entender isso, porque senão acontece o quê? E vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Se a pessoa não tiver esse discernimento que ela fez a confissão e ela vai entrar no processo da regeneração, o que acontece? A pessoa começa a servir a Cristo, mas como ela não é auxiliada pela igreja, isso é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade nossa. Como ela não é auxiliada a mudar esses hábitos, a mudar essas posturas, a mudar essa situação, o que acontece? Satanás começa a acusar ela, dizendo, o que adiantou aceitar Jesus Cristo? Pois tu não está conseguindo vencer nada, tu não mudou nada, tu foi para a igreja ontem e aceitou Jesus Cristo, e hoje está aqui fazendo a mesma coisa, e dessa pessoa vai morrer espiritualmente. E essa responsabilidade de relatar isso é de quem? É nossa. Em Romanos 6, Paulo vai dizer assim, 6:1, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como veremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em nova vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a gente veio, aceitou Jesus Cristo, glória a Deus. Agora nós somos justificados. Agora eu começo a fazer o processo da regeneração. Eu vou chamar de novo a atenção. É muito importante que eu e você estejamos prontos e preparados para auxiliar quem vai fazer esse processo. Porque é uma mudança de caráter. Eu vou dar um exemplo simples. A pessoa ia, antes de ser cristã, ela ia para o bar. Depois ela não vai para o bar por quê? Porque alguém vai ter que ensinar o caráter cristão para ela, o porquê que não deve fazer isso. Senão a pessoa não consegue. A igreja vai ter que ensinar posicionamentos e atitudes que a pessoa precisa ter. Você vai ter que chamar ela para dizer e vai dizer assim, ó,
essa situação que você está fazendo aqui, ela é uma situação pecaminosa. E eu não estou te acusando. Eu estou aqui para te ajudar. Então, senta aqui, que nós vamos orar e renunciar esse pecado. Porque se a gente não fizer, quem que vai fazer? É a nossa responsabilidade de fazer esse processo. E por último, o processo e o processo da regeneração, ele tem como simbologia principal o batismo. O batismo é exatamente isso, quando a pessoa morre para o mundo e vive para Cristo. Então a pessoa fez a justificação e fez a regeneração. O último passo da conversão, da plenitude da conversão, ele é um passo que ele nunca acaba. Até que Jesus Cristo venha, que é o processo da santificação. Que é, em algum momento, você precisa parar de viver tentando vencer o pecado. E daí eu não digo que você não vai mais pecar, mas é uma questão, eu fui e crucifiquei o meu pecado. Eu posso voltar a ocorrer nele? Posso. Mas não é mais uma situação em que eu vivo só contra o pecado. Aquele pecado eu já abandonei. Agora na santificação, o meu objetivo é viver para Cristo. Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu era do mundo, eu ia para o bar. Aí eu vinha seguir Jesus Cristo. Aí me disseram, você não pode mais ir para o bar. Então eu comecei a ficar em casa. A santificação não é mais só ficar em casa. Agora é pegar esse tempo e investir para Deus. O que vai fazer com esse tempo? Não é mais só fugir do pecado. Não é mais uma questão de ficar em casa tentando não ir para o bar. Não. Eu já venci esse pecado. Agora está na hora de eu dar esse tempo para Deus. Investir esse tempo para Deus. E você vai para a igreja, você vai orar, você vai fazer o que o Espírito Santo botar na sua vida. Então esses são os 3 passos da conversão. E é muito importante que todos nós, como cristãos, temos pleno conhecimento disso. Por quê? Porque você, vou falar de novo, isso é muito importante. Você é uma ferramenta que vai auxiliar alguém a fazer esses 3 passos. Talvez você seja o evangelista que vai ganhar a pessoa. Talvez você seja a pessoa que vai estar pregando e que vai fazer o apelo. Ou talvez você vai ser a pessoa que vai sair e que vai ter conhecimento de que essa pessoa é uma nova convertida. Talvez ela tenha atos que não sejam enquadrados dentro do padrão cristão. Então eu vou murmurar da vida da pessoa? Não. Se eu tiver relacionamento com a pessoa, eu vou dizer, fulano, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Se eu não tiver relacionamento com a pessoa, mas eu vi aquela pessoa ali, eu sei quem tem relacionamento com essa pessoa. Peraí, deixa eu ir lá. Seguinte, eu sei que você é próximo daquela pessoa. E eu vi ela praticando tal ato. E eu não estou fofocando, eu não estou murmurando. Eu estou direcionando você a interceder com ela para que ela perca esse hábito desse pecado. Simples. Aí aquela pessoa que tem relacionamento, que pastoreia aquela pessoa, vai ter essa capacidade de chegar lá, corrigir aquela pessoa e todo mundo vai ser edificado para o pleno crescimento de Cristo Jesus. Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Essa parte da santificação, a gente vai ler em Romanos 8, do 1 ao 11. A vida no Espírito. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se
se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Processo da santificação. Viver coladinho no Espírito Santo, porque é Ele que vai nos santificar. Mas para fazer esse processo aqui, a conversão de forma plena, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que nós somos. O ser humano, ele é um ser que nós chamamos de tricotômico. Isso é muito importante a gente conhecer também. O que é a tricotomia? Eu e você somos compostos de corpo, alma e espírito. E aqui eu quero explicar algumas coisas bem importantes. A carne, ela representa uma natureza pecaminosa. Em grego, quando a gente vai ver lá, ele vai usar o termo sarx. E é muito importante a gente entender que existe a carne e existe o corpo. O corpo, a gente vai chamar sempre de soma. E eu gosto de fazer essa separação porque tem gente que confunde um pouco. Por exemplo, quando lá em 1 Coríntios o Espírito, Paulo diz, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ele está falando desse corpo aqui, tá? Ele não está falando da corpo da carne. Porque a carne, igual ele mesmo falou, a carne não se converte. A carne não tem jeito, ela está aí para incomodar os outros mesmo. Tem jeito. Então, a gente é composto, o corpo físico, isso é normal, mas a gente tem a sarx, que seria a natureza pecaminosa. Nós temos o espírito, que é o espírito de vida que Deus colocou em nós e que nos habilita a viver próximo de Deus, e a alma, que a gente chama de psique. Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles para a gente conseguir entender essa natureza, essa tricotomia dentro da conversão. Tá? Então, por exemplo, vamos começar com a carne é a natureza pecaminosa. Isso daqui tem alguns pontos muito importantes que é importante a gente saber. A gente precisa entender os nossos 3 fundamentos, dessas 3 partes ali, para que a gente consiga resistir e vencer algumas questões. Por exemplo, é na carne que nós somos tentados. Tiago diz que cada um é tentado conforme a própria concupiscência da carne. Ou seja, eu e você temos um probleminha específico e único seu. Assim como eu tenho o meu, você tem o seu. E é muito importante que você saiba o seu. Eu vou dar um exemplo. O meu eu sei. O meu é soberba, orgulho. Tem muito disso, é um problema sério. E eu sei disso. Por exemplo, quando o pai me convidou para ir aqui, eu fiquei pensando, Jesus, o que eu vou pegar? E Jesus já tinha dado essa palavra. Mas eu falei, Jesus, essa palavra é tão básica. E fiquei com aquilo, né? Eu falei, não, tem que ser outra coisa. E fiquei, vou procurar outra coisa, uma coisa mais profunda, uma revelação daquela que vem direto do trono do homem. Falei. Aí eu estava pensando, eu pensei assim, mas por que eu quero uma palavra tão diferente, será? Será que é porque eu não quero ser reconhecido? Que isso, filho do pastor Amadeu prega muito. O cara trouxe uma palavra diretamente do colo de Deus. Os irmãos comentando aí. Minha mãe dizendo para ti, meu filho, olha, os irmãos comentaram que foi bala a palavra. Era exatamente isso. Exatamente isso. Aí, acho que quando eu fui preparar a palavra,
sabendo que era a minha concupiscência da carne clamando, eu sentei lá e falei: Jesus amado, Senhor, me dá a palavra, mas eu não quero ter glória nenhuma nela. Me faça ser uma ferramenta na tua mão sem querer ter benefício nenhum, cara. Me ajuda a entregar o que eu tenho sem querer ser reconhecido. O senhor pode, por favor, me fazer isso? Ele falou: eu posso, mas vai ter que falar para todo mundo. Aí como a gente, né, tá aí falando para todo mundo. Mas isso é por quê? Porque um dia eu parei e falei assim: Espírito Santo, qual que é a minha concupiscência da carne? Fala para mim para eu ficar longe dela. E daí eu convivo com isso. Eu entendo isso e eu convivo com isso. Lá no trabalho, volta e meia, minha chefe me dá uma moral. E eu já fico grandão. Já muda até o jeito de andar. Lá no futebol, que isso, Amadeu, baita jogo, hein? Já fico grandão. Mas eu sei disso. Então é muito importante a gente entender isso. Você tem que perguntar: Senhor, qual que é a concupiscência da minha carne? Como é que eu resisto isso? Porque ela vai te tentar todo dia, você está vivendo nela. Outra situação que é muito importante que a gente entenda, porque é na carne que ocorre isso, que são as maldições hereditárias. As maldições hereditárias, elas acontecem na carne. Ela vem porque você tem sangue de alguém, você tem DNA de alguém que tem autoridade espiritual sobre a sua vida. E se você não entender, não parar um pouquinho e não dizer assim: ó, peraí, quem que era meu pai? Quem que era minha mãe? Quem que era meu avô? O que eles faziam que pode respingar em mim? Porque eu não quero. Eu sou crente, eu quero deixar isso para lá. A situação deles fica com eles. Eu não quero isso para mim. Então é muito importante a gente entender o que é a carne e o que ela implica na gente. Então você precisa saber: você, assim como eu, tem uma carne. E você, assim como eu, tem uma concupiscência. E você não sabe qual é, mas você tem. E pede para o Espírito Santo que ele vai te revelar. A segunda coisa que a gente tem é a nossa psique, a nossa alma. E a alma é o que a gente nomeia normalmente. Por exemplo, o Amadeu é a minha alma. É o que vai ser julgado também, né? Porque a carne vai se perder para a terra, vai voltar para o pó. O Espírito, Deus vai de novo, é o que diz Provérbios, né? Busque a Deus nos dias da tua juventude, antes que volte ao pó, porque és pó, que o Espírito volte a Deus. E daí vai ficar a alma para ser julgada. E a alma também tem alguns fundamentos que é importante a gente conhecer. Então, por exemplo, é na alma que você tem a personalidade, é na alma que você tem o temperamento, é tudo na alma. E eu vou dar exemplos também. Por exemplo, a gente já estudou, né? Eu utilizo sempre 4 fundamentos da alma para a gente entender como é que a gente funciona: sexualidade, temperamentos, HD e linguagem de amor, ou demonstração de afeto. E eu, por exemplo, tenho muita coisa que, graças a Deus, eu aprendi por causa da alma. Vou dar um exemplo. Na sexualidade, ela influencia no quê? Na comunicação. Vou falar, eu brinco com os homens aqui durante o Coração Selvagem, que acontece muita coisa, né? Por exemplo, eu sou homem. Como é que é a comunicação masculina? A comunicação masculina é verbal. Uma frase representa o que uma frase diz. Mulher é comunicação emocional. Nem sempre a frase significa o que a frase diz. E um casa com o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Volta e meia eu estava lá em casa, lavando a louça e assistindo o jogo, né? Daquele jeito da gente, né? Estou assistindo o jogo, estou lavando a louça, então tem um ritmo, né? Tem uma batida, né? E a mulher está em outro ritmo, outra batida. 1 milhão. Aí ela vem para mim e fala assim, ó: meu Deus, mas tu não me ajuda em nada? Meu Jesus, cara, isso entra no meu ouvido queimando. Fala, essa mulher tá maluca. Ela não tá vendo que eu tô lavando a louça aqui? Por quê? Porque nada para um homem é nada. Mas o que é? Emocionalmente ela está falando: você
não está me ajudando o tanto que eu preciso ou na velocidade que eu preciso. Ela podia falar assim, podia, mas ela nunca faz o que é mais simples. Ela sempre fala complicado. Entendeu? Então, por exemplo, eu conheço agora a comunicação. Quando ela fala isso, sanguíneo do jeito que sou, eu já me estressava. Eu já ficava pá. Meu Deus, tu tá maluca? Tu não tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Daí ela já dizia, mas você tá muito devagar. Eu falo da velocidade que eu quiser, mulher, vai te arrumar. Já, sanguíneo, ela pneumática, já ficava mais pá. Aí eu via que eu pegava pesado, né? Eu armei. Muito agressivo. Aí ela dizia, desculpa, amor, me dá aqui um abraço. Ela, sai! Porque a minha linguagem de amor é toque físico, e a dela não. Eu me conheço, eu conheço ela. Então é importante a gente também conhecer isso. Por quê? Por que é importante conhecer isso? Porque os relacionamentos ficam muito mais fáceis. E por quê? É através da alma que ocorrem as feridas. E é através das feridas que Satanás usa como brecha para criar fortalezas espirituais e atingir a nossa vida. Então, por exemplo, graças a Deus, através desse conhecimento, quando ela fala assim, meu Deus, não está mexendo nada, eu respiro, digo, calma lá, digo, minha vida, minha paixão, eu não sou tão magnífico e rápido quanto você, isso é incrível, eu vou terminar a louça e vou lavar o banheiro, pode ficar tranquilo, e depois eu faço o almoço. O que poderia ser a ausência de conhecimento e causar uma ferida na alma da minha esposa, eu transformo, por causa do conhecimento da alma. Então é importante a gente conhecer a nossa alma, entender como é que funciona eu, entender como é que funciona ela, entender como é que funcionam as pessoas, porque quando a gente evita feridas, a gente evita brechas para que Satanás entre. Por quê? Se eu falo alguma coisa e magoou ela, ela vai ficar ferida. Satanás vai ter liberdade de entrar ali e criar um conflito entre eu e ela que às vezes nem era para ter acontecido. Simplesmente porque eu não entendi comunicação. Comunicação simples. Não é nada espiritual, é comunicação. Ela falou de uma forma que eu não gostei. Eu retruquei de forma muito agressiva. Criei uma ferida, criei um problema, depois eu tenho que me virar com isso. Simples. E a última a gente tem o Espírito. E o Espírito é o que a gente recebe de Deus. Né? Por exemplo, Espírito da vida só Deus pode dar. E é através dele que o Espírito Santo manifesta na nossa vida. E o Espírito também tem coisas particulares do Espírito. Por exemplo, o seu ministério, ele vai ser manifesto através do Espírito. Os seus dons espirituais vão ser manifestos através do Espírito. Então é muito importante a gente também dizer, Deus, qual que é o meu ministério? Qual que é o dom espiritual? Como é que eu uso os meus talentos para adorar a Deus e engrandecer o nome dele? É no Espírito que manifesta isso. Então a gente precisa entender esse processo para que a gente consiga fazer a conversão. E vocês vão ver que esse processo encaixa perfeitamente na conversão. Por exemplo, quando a pessoa é ímpia, né? Quando a gente está no mundo, o nosso espírito está morto. O nosso espírito, a gente vive de forma carnal. E aqui a gente está olhando as coisas. Então a nossa alma, ela se inclina para a parte carnal. Se você perguntar para alguém que bebe se é bom beber, ela vai dizer que é bom. Por quê? Porque ela está vivendo de forma carnal. Então, o que acontece? Quando a gente passa pelo processo da justificação, a justificação acontece na alma. Você foi em algum lugar, sua alma estava lá prestando atenção e alguém pregou a palavra do Evangelho. A alma capturou aquela informação e compreendeu ela. No momento em que essa alma compreendeu e você aceitou a Jesus Cristo,
o Espírito Santo veio e fez. E o Espírito veio a vida. Pum! Agora você não é mais alguém carnal. E aqui que está um ponto muito importante da gente entender também. Quem é carnal vive pelos olhos da carne. Então eu vou dar um exemplo. A pessoa é homem e lá vem uma mulher muito bonita. Na cabeça dessa pessoa, ele pode olhar e cobiçar sem problema nenhum. A mulher dele não está perto, ela nem vai saber o que aconteceu na cabeça dele. Não tem problema nenhum. Uma pessoa carnal. A partir do momento que o Espírito é ressurreto, o Espírito é vivificado, o que acontece? Agora você tem discernimento do que acontece no Espírito. Calma lá, que não é a mesma coisa. Agora o Espírito Santo vai dizer para o Espírito assim, ó, não olha. Porque se você olhar, você está numa aliança. Você vai abrir uma brecha e o Satanás que está vindo atrás dela e você não está vendo com seus olhos carnal, vai lá incomodar sua mulher. Você quer que isso aconteça? Então é muito importante a gente compreender esse processo. Por exemplo, isso aqui é o que está escrito em Efésios 2 e 1. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como também os demais. É isso que está dizendo aqui. A pessoa era carnal, vivia conforme a carne. A pessoa vive conforme os olhos desse mundo. Ela não consegue ver o que está acontecendo no reino espiritual. Mas a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você precisa compreender que o seu espírito foi vivificado, que você precisa viver segundo a orientação do Espírito. E é aqui que começa o processo da regeneração. Então o Espírito Santo vai dizer para você isso, ou a pessoa que te pastoreia vai chegar e vai dizer assim, ó, fulano, é o seguinte, eu sei que você gosta de olhar para as mulheres por aí, mas eu vou te explicar uma situação complicada. Jesus falou que se você somente olhar e cobiçar, você já cometeu pecado. E no mundo espiritual isso é um problema. E você vai explicar para a pessoa todas as implicações que tem. Vai corrigindo a pessoa até que a pessoa compreenda. Porém, seguindo aqui a vivificação do Espírito, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vivificação do Espírito. Está aqui. Agora não somos mais carnais. A gente continua vivendo aqui, nesse mundo em que a gente só consegue ver com os olhos da carne. Mas a gente precisa ter o discernimento de que existe um mundo espiritual. Você sabe que tem um mundo espiritual? Todo mundo sabe aqui, ou tem alguém que não tem essa noção, porque eu estou avisando agora. Então não dá para você dizer mais assim, não, eu não sabia que tinha mundo espiritual, agora você sabe. Agora você está no mesmo barco que eu. Para resumir, uma vez que o nosso espírito é vivificado, nós precisamos começar a discernir o mundo espiritual. A gente precisa compreender os pecados que foram cometidos e as consequências que esses pecados vão ter. E aqui que entra a parte mais importante dele. Você precisa entender, e é importante você entender e pregar isso para os outros, que a mesma graça que te salvou, ela é uma graça capacitadora.
é muito importante a gente entender que a gente não está sozinho nisso. Porque senão a gente fica pensando, caramba, em que lugar que eu fui me meter, né? Eu saí daquela situação que era difícil. Mas agora eu entrei numa que é mais difícil ainda. Agora eu posso nem pecar, agora que se pode. Mas a gente consegue não viver isso. Mudar essas nossas atitudes. Como eu falei, fazer o processo da regeneração. Que é o processo de ir crucificando. Como é que a gente faz esse processo? Como é que essa graça vivificadora, né, essa graça capacitadora, ela se manifesta em nós? Através do poder que há no Espírito Santo de Deus. Eu vou falar isso que eu também faço isso para vocês. Que é... O drama não foi intencional, você percebeu? Que é... De vez em quando, eu esqueço da ação capacitadora do Espírito Santo. De vez em quando eu estou vivendo a minha vida, correndo atrás desse mundo e se virando, e eu erro e fico chateado comigo mesmo. Fico chateado assim mesmo, sabe? Pequei, não era para ter pecado, eu sei que pequei, sei que errei, peço perdão, mas eu esqueço de dizer assim, ó, Espírito Santo, eu sei que tem a capacidade de me ajudar. Me tira desse lugar aqui. Esse erro eu não quero mais cometer. E é o que a gente volta e acontece. Você pensa nesse aí, quantas vezes você já errou no mesmo pecado? Eu não vou dizer, não vou chamar de pecado de estimação, né? Então hoje em dia está meio agressivo esse termo, né? Dizer que tem um pecado de estimação. Tem um pecado de estimação. É alguma coisa que você erra por sequencialmente. Por exemplo, eu vou falar uma. Eu não tenho forma de falar, não. É bom que isso vai já. Se a gente conversar com mais gente, deve fazer mais efeito. Por exemplo, a minha situação é: eu murmuro muito no trânsito. Eu sou motoqueiro, né? É uma CB300 Pala. Silver Pallet, o nome dela. Cinza, só passa milhão no meio dos carros. E daí, né? Tem as tias, né? De carro, pá, na tranquilidade dela, assim, tranquilo. Eu chamei olhando, meu Deus, que coisa horrorosa, não sabe dirigir, sai da minha frente. Isso acontece todo dia. Todo dia eu reclamo de alguém no trânsito. Falo, meu Deus, que pessoa tribulada, parece que acorda e vem para me incomodar. Tá só a tia aqui, ó. Tranquilo, indo pro trabalho dela. Eu que tô atrasado. Ela se agora certa, eu que tô atrasado. Eu tô me incomodando com ela. Aí esse dia o Espírito Santo falou assim, cara, todo dia tu reclama de alguém, cara. Esse problema é teu, é das pessoas. Sai mais cedo, acorda mais cedo. E vai cedo pro trabalho. Aí não precisa ser igual um maluco, xingando todo mundo, atribulando a vida das pessoas. Eu falei, meu Deus, é verdade, cara. Eu falei assim, você pensa, como é que eu faço para parar isso? Ele fala, pede pra mim. Aí agora acontece de vez em quando assim, ó. Eu sou sanguíneo, né? Então de vez em quando a pessoa me incomoda, eu vou falar pra vocês, é bem assim, ó. Aquilo se gera aqui dentro de mim assim, ó, e vai assim, ó, e vem até a garganta assim, ó. E eu falo, meu Jesus amado. E fico quieto. Tô vencendo devagarzinho, de vez em quando sai. De vez em quando eu digo, meu Jesus, é horroroso demais, hein? Mas devagarzinho tá indo. Tô, né? Jesus está me abençoando. Próximo passo é eu querer abençoar as pessoas. Dizer, ô Jesus, dá um curso de condução para essa pessoa, assim. Ela treinar e andar habilitada e rápido e sair da minha frente. E vai ter uma hora que talvez eu vou aprender a sair cedo de casa e vou parar de murmurar das pessoas. Mas é isso, esqueci da força, olha que coisa simples. Esqueci da força capacitadora do Espírito Santo. Agora eu peço e ele me incomoda aqui, literalmente. A Bíblia diz que ele tem ciúme da gente. Ele não quer me perder com uma murmuração. Ele tem ciúme de mim. Então eu já falei para ele assim, ó, tu me incomoda, cara. Quando eu for fazer alguma coisa, tu me incomoda. É igual essa questão que agora eu fico incomodado quando eu sinto que eu estou ficando orgulhoso. Quando eu sinto que eu estou sendo reconhecido e já estufou o peito e já andava melhor, ela já fica grandão. Eu fico constrangido agora.
Eu falo, meu, eu estava errando de novo na mesma coisa. Ele fala, estava assim. Eu falo, meu Jesus amado, obrigado. E daí, para finalizar, eu vou finalizar isso que é: a única forma de não viver na carne é através da santificação. Para finalizar, como viver a santificação? Para viver a santificação, a gente precisa viver a adoração plena. Essa é simples. Adoração plena, uma vez eu estava perguntando para o Senhor, assim, né? Eu estava querendo ser músico, tocar violão, assim, né? E daí, né? Daquele jeito, né? Ficar bonitão aqui em cima. Cabelo assim para me jogar, assim, meu filho, o cabelo assim, ia ser da hora se tivesse. Meu é crespo, daí não dá. Aí eu estava, né, orando assim, Senhor, o que significa adoração? Quando Deus disse lá que Ele procura adoradores em espírito e em verdade, me traz aí. Aí eu fui procurar, eu gosto muito, né? É o meu chamado, eu gosto de procurar, vocês viram? Assim, eu vou procurar no hebraico, no aramaico, no grego, tudo quanto é tipo de língua. E Deus, o Espírito Santo falou bem simples para mim assim, ó. Para que tu usa a palavra adoração? Eu fiquei pensando, para que eu uso? Eu falei assim, você vai, eu adoro futebol. Eu adoro minha esposa. Tem um monte de coisa que eu uso a palavra adoro, né? Ele falou exatamente. Ele falou assim, ó, toda vez que tu usa adorar, tu usa sempre em 4 situações bem específicas, né? Não é situações específicas, são para 4 coisas. Por exemplo, ele explicou: tudo que tu adora, tu conhece. Eu falei, é verdade. Tudo que tu adora, tu conhece. Por exemplo, eu gosto muito de futebol. Vocês podem me perguntar várias coisas de futebol, que eu sei, porque eu adoro. Eu gosto de futebol americano. Hoje, né, porque eu fiz jejum, eu não ouvi nada, mas eu vou chegar em casa e dar uma olhadinha, porque tem noção de nada. Eu gosto de futebol. Aí o Espírito Santo falou, adoração é conhecimento. Não tem como tu dizer que tu adora a Deus e não conhecer Ele. Eu falei, caramba, é verdade, né? Como é que eu digo assim, ó, nossa, eu adoro Jesus. Mas qual que era o caráter dele? O que ele fazia de diferente? Por que as pessoas gostavam de Jesus? Se tu não lê a Bíblia, tu não vai conhecer Jesus, nem não tem como tu dizer que tu adora Ele. Porque a gente vai conhecer sobre tudo. Talvez tu vai conhecer mais sobre futebol do que sobre Jesus. E daí como é que tu vai dizer que tu não é idólatra? Tu vai dizer assim, eu adoro o Deus de Israel. Mas tu conhece as características dele? Ele se revelou para nós, através de nome que ele mesmo deu para si. Então, por exemplo, quando ele diz lá para Moisés, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ele está dizendo, eu sou tudo que tu precisa. Isso é uma característica de Deus. O que isso diz para ti? Quando tu vai procurar saber, o que isso diz para ti? Eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus dos exércitos. São características que ele diz, não sou eu que ele diz. Se a gente não procurar saber a Deus, conhecer a Deus, não tem como a gente dizer que adora Ele. Aí, essa é a primeira. A segunda, tudo que você adora, quem você adora, você conversa. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa, 7 anos, e a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp. Todo mundo que é casado, ou que está namorando, é uma coisas. 7 anos e a conversa ainda não esgotou. 7 anos e todo dia, toda hora tem alguma coisa para conversar. Conversa o dia inteiro no WhatsApp. Chega em casa, senta na mesa, conversa de novo. Por quê? Porque eu adoro conversar com ela. Eu adoro ter alguma coisa para conversar com a minha esposa. Aí eu pergunto para você, você adora Deus? Você teve alguma coisa para falar com Deus hoje? Você procurou ler a Bíblia para dizer assim, não, alguma coisa nesse livro cheio de versículo aqui tem para falar comigo hoje? Não tem como você dizer que adora a Deus sem conversar com Ele. Não dá para me dizer assim, nossa, eu adoro a Deus. E quando foi a última vez que falou com Ele? Acho que foi mês passado. Mês passado? Não pode dizer que adora alguma coisa
Terceira coisa, que a gente confunde de vez em quando. Adoração é louvor. Mas o louvor não pode se restringir. É a mesma coisa que você dizer para sua esposa que ela é linda só no dia de casamento. Que ela vai ficar bolada com você. O pessoal não vai ter com você. A minha esposa, eu adoro ela. Eu digo, nossa, amor, como você é linda. Quando meu time joga bem, eu digo, caramba, rapaziada, jogando muito hoje. Quando o moleque joga demais, eu digo, cara, hoje tu amassou todo mundo, parabéns. Adoração também é louvor. E por último, mas não menos importante, adoração é propaganda. Tudo que você adora, você faz propaganda. Se eu disser para você assim agora, cara, terminei minha série e ia começar a assistir outra. Se tu adorasse, tu ia pular e dizer, cara, eu tenho uma boba. Assisti uma semana passada, meu, história incrível, um enredo. Quer ver outra coisa? É igual, você já viu conversa de mãe de criança? Uma fala assim, nossa, você não sabe o que meu filho fez hoje. Meu filho virou uma estrelinha. Começa uma competição para ver qual filho é mais legal. Acontece isso porque tem pessoas próximas de nós lá na igreja que tem filho pequeno. Outra coisa que acontece lá no meu trabalho agora é mãe de pet. Meu Deus! Quando elas começam a falar do que o cachorro dela é legal e o que o cachorro dela faz e que roupinha que ela comprou, ela não para mais. Se você adora um Deus e você nunca fala a alguém que ele é da hora, você não está adorando ele. Não o suficiente, pelo menos. Queria aquele teu amigo lá do trabalho que está passando um perrengue. Diz, meu Deus, olha, minha vida está difícil. Aí você diz, tá bom. Não, é a deixa. Meu Deus, cara, passou uma crise financeira terrível. É, mas é porque tu não é crente. Porque nem já está na crise, mas pelo menos é ser crente. Eu estou usando essa, diga essa toda vez. A pessoa diz, meu Deus, essa semana está difícil, né? Está difícil porque tu não é crente. Ela fala, mas se tu é crente, tá bom? Não, está difícil também, mas pelo menos eu sou crente. Só, né? Só para estar sozinho que seja crente. É isso, adoração são esses 4 elementos. E tem uma coisa que me pegou quando eu descobri isso, e eu vou contar isso para vocês para finalizar agora, que é muito difícil você achar que é idólatra, né? A gente acha que idólatra é quem vai na igreja católica e tem um santo dentro de casa. Agora, se você parar, pensa você aí agora assim, esses 4 fundamentos que eu disse são básicos. Certo? Alguém discorda que não são os 4 fundamentos de oração? Quando você para e pensa assim, ó, eu nem vou pedir em quantidade, vou dizer em intensidade. Você tem feito isso em intensidade mais para Deus do que para qualquer coisa? Talvez você converse mais com a sua esposa, mas quando você para conversar com Deus, é o momento mais legal do teu dia? Ou é só aquela oração padrão, assim, aquela que você faz até na cama, já antes de dormir e segue a vida como... Oração a Jesus, obrigado pelo meu dia. Quando você vai ler a Bíblia, você lê a Bíblia querendo conhecer a Deus empenhado, ou você lê porque o pastor deu uma Deus falou, meu Deus, pastor, mas você fala que tem a lei do Deus, você vai lá, olha. Você já leu 500 vezes os evangelhos e você nunca aprende nada sobre Jesus Cristo novo. Está só lendo. Olha lá, Jesus curou essa mulher, legal, curou a mulher. Mas por que ele curou? O que tem de diferente ali? Será que não tem nada? É só aquilo ali mesmo? Leu uma vez, já valeu? Por que respondendo todo mundo que já leu a Bíblia, só aguarda ela e deixa ela pra lá? Não tem mais muito o que aprender mesmo. Intensidade. E eu vou falar para vocês. Até hoje em dia, eu tenho aprendido. Infelizmente, eu clamo pelo Espírito Santo de Jesus Cristo e pela intercessão do Espírito Santo. Eu tenho sido idólatra. Porque eu não tenho conseguido colocar a intensidade que eu preciso para adorar a Deus. E todo dia eu acordo de manhã e digo assim, ó Espírito Santo, me ajuda, cara. Porque está difícil. E eu não quero ser idólatra. Idólatra para o céu e eu quero ir para o céu. Quero muito para o céu mesmo. Mas se eu for idólatra,
Não vai dar certo, não. Então, para finalizar, se você já passou pela regeneração, e daí isso é uma questão que você tem que ver com Jesus Cristo, tem que dizer assim, ó, com o Espírito Santo, dizer, Espírito Santo, eu já crucifiquei todos os meus pecados. É você crer. Se você não fez isso, ou se você ainda não fez nem a justificação, eu convido você a fazer a justificação. Se você está no processo da regeneração, não tenha medo, não tenha vergonha. Estamos todo mundo aí para ajudar vocês. Pode procurar alguém aí, eu dou liberdade. Pode encontrar alguém aí na igreja e dizer assim, ó, eu estou no processo da regeneração e tu vai me ajudar a passar isso aqui. Pode fazer. Se você já passou o processo da regeneração, eu convido você a entrar de cabeça no processo da regeneração através da adoração. É uma coisa maravilhosa quando a gente começa a entrar nesse processo porque fica mais difícil, mas fica muito melhor. Você vai começar a ter experiências com o Espírito Santo que são maravilhosas. A única forma de não viver na carne é através da santificação. Se a gente não conseguir chegar nesse processo, a gente não sai da carne. E quem não sai da carne vai ficar aí. E eu quero ver com todos vocês no céu. Vamos pro céu? Sim. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Tu que pagou um alto preço por nós na cruz, meu Deus, Tu que fez, Senhor, o processo para que a gente pudesse ser justificado. Espírito Santo, nosso amigo fiel, Espírito Santo, produz em nós uma verdadeira conversão. Senhor, nós não queremos parar o nosso processo de conversão, Senhor, nós clamamos pela santificação. Espírito Santo, nós não queremos ser idólatras. Santo, nós clamamos pela tua força capacitadora, Espírito Santo. Jesus disse que era para a gente aguardar em Jerusalém até que volta a gente fosse revestido de poder. E a gente compreende que só através desse revestimento a gente vai conseguir ser santificado, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós pedimos, Senhor, não nos deixe que a gente pare nos passos da conversão, Senhor. Espírito Santo, justifica-nos. Espírito Santo, regenera em nós. Que nós possamos crucificar o nosso pecado. Espírito Santo, ajuda-nos que nós possamos levar o nosso pecado ao pé da cruz e enterrar ele, deixar lá, Espírito Santo. Espírito Santo, que a gente não deixa a tua glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nós vamos clamar.
Senhor, santifica-nos. Senhor, santifica.